Você tem uma palavra aí para Ele? Libera uma palavra para Ele. Que você reconhece esse amor, que você reconhece essa graça, que você reconhece essa fidelidade, que você reconhece esse cuidado, que você reconhece esse abraço. Fala, libera uma palavra para Ele. Não há nada mais precioso do que te contemplar, Jesus. Não há nada mais poderoso do que te contemplar, bendizer o teu senhorio e a tua majestade. O Senhor é soberano, o Senhor é rei, adorado, exaltado, engrandecido, digno, fiel, soberano. Ele é o primeiro e o último, o alfa, o ômega. Ele é o princípio e o final, e de eternidade a eternidade Ele é. Ele é antes que houvesse dia. Ele é aquele que conhece do fim ao começo. Ele não pode ser surpreendido. Ele é aquele que não dorme. Ele é aquele que não pisca. Ele é aquele que tem o controle de todas as coisas. Tudo está nu e patente diante dos olhos dele. Tudo está nu e patente diante dos olhos dele. Espírito Santo da verdade, o Senhor é belo, o Senhor é formoso, o Senhor é maravilhoso, a tua presença é gloriosa. Os seus braços de amor nos envolvem, e nós desfrutamos disso. Desse lugar, Espírito Santo, onde o Senhor nos abraça, aonde o Senhor derrama sobre nós bálsamo, refrigério. O Senhor é aquele que colocou os nossos pés firmados sobre uma rocha. O Senhor nos arrancou do lamaçal, da lama podre, e firmou os nossos pés. Ele firmou, mudou a nossa vestimenta, nos deu uma identidade. Ele é poderoso. Ele é poderoso. E é diante de toda esta presença que os nossos corações se rendem, Pai. Os nossos corações se prostram, Senhor. Os nossos corações são entregues ao Senhor. Por isso o salmista mesmo disse: entrega o seu caminho a Ele, confia nele, e tudo Ele vai fazer. Aliás, tudo aquilo que eu e você precisávamos, Ele já fez, já está disponível, já está acessível. Aquilo que nós não conhecíamos, Ele tornou conhecido. Aquilo que nós não imaginávamos, Ele tornou imaginável. Ele tornou claro. Ele revelou o plano que desde a eternidade Ele havia estabelecido. O plano que nem anjos conheciam. Espírito Santo, nós amamos a sua presença. Você pode glorificar Ele com as suas palmas. Uou! Aleluia! Glória, glória, glória. Libera o seu glória, um aleluia. Diga que Ele é digno, Ele é merecedor de tudo isso e muito mais. Receba, Espírito Santo, receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa entrega. Nós decidimos abrir mão, Senhor, abrir mão para confiar naquilo que o Senhor vai fazer. Aleluia, aleluia. E diante dessa atmosfera, eu preciso saber se tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez. Tem alguém aqui? Todos da casa? Tem alguém aqui? Também não? Todos da casa. Glória a Deus. Ainda bem que você está em casa.
casa, fica à vontade. O Alfaia e a esposa Stephanie estão nos visitando hoje. Você pode glorificar o Senhor pela vida deste casal? Glória a Deus por isso. Sejam muito bem-vindos. Essa casa ama vocês. É uma história de muitos anos. Glória a Deus. Fiquem à vontade. Louvado é o Senhor por isso. Você está feliz com Jesus? Ele continua sendo quem Ele disse que seria na sua vida? Ele mudou alguma coisa? Não? Tem certeza? Não mesmo? Só nós que mudamos, né? Mas ainda dá tempo de a gente mudar outra vez. Mas para ficar mais perto, para sentir mais o toque, o cheiro dele. Eu não sei se você já sentiu o cheiro dele. Isso é coisa de dar um cheiro nele. Você chegar perto e falar assim: o Senhor está cheiroso hoje. Eu não sei também se você já chamou ele para dançar. Chamei ele para dançar uma vez, sabe o que ele falou para mim? Cuidado com o meu pé. Foi, irmão? Estava aqui na igreja, nós estávamos num culto aqui de quinta-feira, inclusive. Estava aquela coisa maravilhosa, estava ali no cantinho ali. De repente eu abri os meus braços assim, comecei a sorrir e comecei a dançar. E ele falou assim: cuidado com o meu pé. Falei: fica tranquilo. Se você falar para ele: Senhor, eu quero ouvir a batida do seu coração, ele deixa. Imagine o privilégio de um único homem que deitou a cabeça no peito dele e pode ouvir. De 3 que ele tinha mais chegados, um dos 3 inclinou a cabeça no peito dele. Deitava assim, Jesus fazia cafunézinho. Isso também é disponível para nós. Também é. Só precisa alguém não ter vergonha, ser sem vergonha, no bom sentido. Falar: Senhor, eu quero ouvir o pulsar da batida do seu coração. Eu quero ouvir os teus segredos mais profundos. Mas isso ele só revela para aqueles que são íntimos mesmo. De 3 mais chegado, 1 ouviu. Ele tinha 12, 3 foi orar com ele, 3 dormiu. Só que naquele dia que eles estavam sentados na mesa, quando Jesus disse que 1 trairia ele, 1 reclinou a cabeça do peito dele. E sabe aonde esse 1 chegou? Lá nos pés da cruz, enquanto os outros estavam todos escondidos. A intimidade com ele nos faz vencer o medo. A intimidade com ele faz eu e você superar muitas barreiras e obstáculos. Vai fazer com que eu e você viva aquilo que jamais passou pela minha ou pela tua mente. Por isso nós estamos aqui, porque somos dependentes, totalmente dependentes dele. E isso tem que se tornar uma verdade dentro do nosso coração, para que quando o Espírito Santo for usar você como um canal, antes de você chegar em determinado lugar, você já vai saber o que Ele quer que você faça.
antes de você chegar em determinado lugar ou ir fazer alguma coisa, Ele já vai ter revelado para você. Porque Ele faz isso, a Bíblia diz que Ele não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. E eu poderia contar aqui algumas para você, mas fica para um outro dia. Mas a intenção aqui é encher você de expectativa, de que isso é possível, ser totalmente, plenamente dependente dEle, de o Espírito Santo te incomodar à madrugada e falar para você assim: intercede por essa pessoa. Aí você ora, no outro dia você manda a mensagem: oi irmão, tudo bem? Ah irmão, passei mal essa noite. E aí você fala assim: mas eu estava orando, porque o Espírito Santo me incomodou a orar por você. Você não estava sem cobertura, tinha alguém que estava lá clamando. E assim o Espírito Santo faz conosco, nos desperta, nos toca, nos chama. De alguns Ele vai puxar a coberta, e senão não levanta. E eu já falei para ele assim: calma, só mais um pouquinho. E o calma mais um pouquinho, você sabe o que acontece, né? Quando você vai ver, o sol já está lá na sua janela. Tem que ser automático. Você despertou, tem que levantar. Porque se esperar, calma aí, mas não vai. Mas isso é lindo, irmão. E é sobre ser dependente dEle. É sobre isso que nós estamos falando. Ser dependente de um Deus todo-poderoso. Sem mim, nada podemos fazer. E já que sem Ele nada nós podemos fazer, por que não decidir confiar plenamente nele? Por que não? Já que entregamos a nossa vida para Ele, já que renunciamos muitas coisas para estar com Ele, e por que não abrir mão de algumas coisas para viver coisas maiores, alcançar degraus mais baixos, sabe? Quanto mais baixo nós formos, mais alto nós chegamos nele. Só que o mais alto dele pode ser os pés. Pode ser os pés, para outros pode ser a mão, para outros pode ser o colo, para outros pode ser o peito, para outros pode ser a face. Tudo vai depender do quanto você está disponível a ser dependente. Vamos continuar aqui, daqui a pouco a gente dá os recados. Então, por intermédio da fé, da salvação e da transformação, que é o que Deus gera em nós, tudo aquilo que Deus gera em mim e em você é por intermédio da fé. E esse Deus que Ele é poderoso, que é poderoso para nos salvar por intermédio da fé, Ele também é poderoso para transformar a minha e a tua vida, para transformar a minha e a tua história, de fazer com que eu e você, de que cada um de nós aqui viva algo glorioso. E isso está intrinsecamente ligado à minha vontade, porque se eu não reagir a isso, se tudo isso que Ele gerou está tentando produzir, está tentando fazer em mim, será impossível de viver. Porque o que era para Ele fazer, Ele já fez. Agora cabe a mim, por intermédio da fé,
dar uma resposta para tudo aquilo que Ele já fez, para tudo aquilo que já está disponível. E isso é uma resposta que cabe a mim. Quando Ele me chamar, quando Ele me despertar, quando Ele quiser falar algo, eu tenho que estar ou ser ágil naquilo que Ele está me chamando para ser. Até porque a palavra oração, ela é orar mais ação. Entende? Então isso está totalmente ligado ao meu próprio comportamento. Porque se eu não me desprender dos meus achismos, ou das minhas manias, dos meus hábitos, como que eu me tornarei dependente dele? Porque para ser dependente de alguém você precisa confiar. Você não confia que durante o seu período de trabalho na sua empresa, você não acredita que naquela data vai depositar? Nós confiamos, sim ou não? Trabalhamos um período de tempo, mas sabemos que naquela data específica vai ser depositado o resultado das minhas ações durante um período. E nós acreditamos nisso. Nós confiamos na palavra do homem, da mulher, enfim, nós acreditamos. E por que não eu e você, cada um de nós, a dar a mesma ênfase para aquilo que o Espírito Santo já depositou em nós? Porque de acordo com a minha ação, vai chegar um período que Ele vai depositar algo, Ele vai entregar algo, Ele vai derramar algo. E isso é uma certeza que nós temos, porque é automático, é automaticamente. Quanto mais eu me esvazio de mim, mais eu sou cheio dele. A Bíblia diz que o Espírito saiu de Saul. Saiu de Saul. E o Espírito fez o que com Davi? Se apossou, tomou de conta, isso aqui é meu. O Espírito Santo não foi lá e falou assim: eu vou ficar aqui do seu lado, tá bom, Davi? Não, o Espírito se apossou, se apoderou dele, porque ele já tinha um coração entregue, rendido. Então o Espírito se apossou de Davi, e Davi viveu o que viveu. Davi era um homem dependente de Deus, sim ou não? Sim. Mas mesmo Davi sendo um homem dependente de Deus, quando ele agiu pela sua própria vontade, nós sabemos muito bem o que dá. Conhecemos bem a história de Davi. Porque a partir do momento que eu quero confiar em mim mesmo, nas minhas próprias certezas e convicções, a única certeza é: eu estou fadado ao erro. Porque a nossa natureza é tendenciosa sempre para o erro. A inclinação do pecado em nós é sempre para nos distanciar de Deus. O Sansão fez o que fez, e a Bíblia diz que ele não percebeu que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Será que ele estava sendo dependente de Deus? Será? Para ele não perceber o Espírito de Deus se retirar dele. E até que ponto isso não pode ser uma verdade na minha ou na sua vida? De o Espírito Santo se retirar e a gente não perceber. O Espírito Santo se entristecer e a gente não perceber. De nós entristecermos o Espírito e nós não percebemos de que entristecemos Ele. Porque pode acontecer. Claro que pode. Mas será que essa é a intenção? Ou é isso que o Espírito espera de cada um de nós? Que nós entristeçamos Ele? Que nós deixamos Ele de lado? Que nós abandonemos Ele, viramos as costas para Ele? Não, não é isso. Pelo contrário, o Espírito Santo quer que eu e você o exaltemos.
reconhecemos quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele está fazendo em mim, por mim, através de mim, e aqui a vida de cada um de nós. Então isso tudo vai partir de uma palavra chamada fé, e a partir desta palavra, fé, é que o Espírito de Deus vai agir em nós, e a nossa fé, ela não pode ser uma fé passiva, não pode ser uma fé assim, hoje eu tenho fé, amanhã eu não tenho fé, hoje a minha fé está... Não, tem que ser uma fé convicta, que não importa a situação ou a circunstância, isso não pode abalar a nossa fé, porque isso é que vai denotar ou colocar isso como uma resposta no mundo espiritual, de que nós temos a convicção e que nós somos dependentes, independente da situação ou circunstância. Podemos entristecer, podemos chorar, podemos, enfim, mas isso não pode sobrepujar a nossa fé, não pode estar mais forte ou ser maior do que a nossa fé, a nossa convicção. Não pode, porque se isso for mais forte do que a nossa fé vai naufragar, e nós naufragaremos juntos. Naufragaremos juntos, porque se a fé é a certeza do que eu não vejo, se a fé é a certeza do que eu não vejo, eu não estou vendo, nem sei como que vai acontecer, mas eu sei que eu tenho, eu sei que isso está em mim, porque foi por através dessa fé que eu consegui reconhecer o que Ele fez. Eu consegui reconhecer, você conseguiu reconhecer. É por isso que nós estamos aqui, pela porção de fé que nós recebemos. E essa fé, ela tem que crescer dentro de cada um de nós. E por intermédio dessa fé, é que nós passaremos a enxergar aquilo que Deus está vendo. A fé vai fazer com que eu e você enxergue aquilo que Deus já vê, porque para Ele já está pronto, mas eu não estou vendo. Mas para Deus já está tudo feito, mas eu não estou vendo, não sei nem qual o caminho que eu tenho que ir. Então é a fé que vai me impulsionar a enxergar aquilo que eu não estou vendo. De que forma? Com os olhos da fé. Movido pelo Espírito, esta ação dentro de mim, dentro de você, vai fazer eu enxergar aquilo que Deus está vendo ao meu e ao seu silêncio. Escuta o que o Espírito está falando. Silêncio. E preste atenção para aquilo que o Espírito está te mostrando. Consiga enxergar o que Ele está mostrando além do natural. Porque no natural não tem saída, não tem resposta. No natural não, mas pela fé sim. Pela fé nós viveremos, alcançaremos, desfrutaremos de coisas gloriosas e grandiosas, porque nós viveremos como dependentes de um Deus, Criador dos céus e da terra. E esse Deus poderoso faz com que a minha e a tua fé seja ela recompensada. Aleluia mesmo. Faz com que a minha e a tua fé seja recompensada. De que forma? Com salvação, com graça, com cuidado, com proteção, com provisão, com providência. Através da nossa fé viveremos aquilo que vem da parte dEle. E de que forma que isso é manifesto? Por intermédio de uma palavrinha chamada virtude, que está nele. E a partir dessa palavrinha que está dentro dele,
é que o meu toque, o seu toque, vai fazer ele parar. O meu toque, o seu toque vai fazer a multidão, vai fazer com que ele pare a multidão. Vai fazer com que ele pare todos aqueles que estão à sua volta para saber, aconteceu alguma coisa aqui. Alguém foi movido por fé. Alguém foi movido pela convicção da certeza de que se apenas tocar, alguém está sendo impulsionado por algo que não está vendo, irmão. Eu não posso errar o toque, porque se eu errar o toque, alguém me vê. Ela está vendo aquilo que Deus já havia mostrado, de quem nasceria, de como ele seria, do que ele faria, como ele agiria. No meio da multidão tem uma mulher vendo o que a multidão não está vendo. Alguns estão ali só por interesse, por milagres e outras coisas, não, mas tem alguém que está sendo movido por fé. Por fé. Eu não preciso nem ouvir ele, mas se eu tocar, a minha vida será restaurada. Então esse toque diferenciado é o que vai fazer eu e você caminharmos dependentes dele. Porque a nossa vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Assim como foi na vida desta mulher. E aquele toque que ela deu nele gerou nela alguma coisa. Lembra da videira? Foi gerado nela. Foi gerado nela. E aquilo que foi gerado nela, quando sair dela, sai de uma outra forma. E de que forma que isso será manifesto? Em forma de dom. Porque quando ele nos toca, quando ele libera uma palavra, quando ele fala ao nosso coração, tudo muda. Tudo muda. Ele falou para os seus discípulos, vamos para a outra margem do rio. E no meio do caminho tem a tempestade. Quando ele coloca os pés na outra margem do rio, aparece um homem endemoniado, gritando: o que você veio fazer aqui? O senhor não é bem-vindo aqui não. Você veio nos atormentar, veio nos perturbar. O que você veio fazer aqui? Filho do Deus Altíssimo. Então você sabe muito bem o que acontece. Aquele homem é liberto. A vida daquele homem foi transformada. E quando aqueles homens mandaram Jesus e os seus discípulos embora, quando eles estavam entrando dentro do barco, presta atenção nisso, aquele homem pediu para seguir Jesus, para voltar com Jesus. E Jesus falou para ele, nananina não, você vai ficar aqui. Sabe por que você vai ficar aqui? Porque você foi tocado. O que você recebeu é precioso demais para ir para o lado de lá. Tem gente que está aqui que precisa ouvir o que está acontecendo na tua vida. Tem alguém que está aqui que precisa ver o que Deus fez na tua história. Então Jesus fala para ele: fica aqui e vai pregar para os seus. Fica aqui e prega, para que todos saibam. Imagina o tamanho do testemunho. O homem que ninguém podia chegar perto, que era acorrentado, de repente, morava no cemitério, se arranhava, se cortava. Imagina o tamanho do estrago que esse homem fez na cidade. Isso antes foi uma história. E depois? Você consegue dimensionar o tamanho dessa história? Quantas e quantas vidas foram tocadas
através da vida desse homem? Eu vou te mostrar já já. Então aqueles homens mandaram Jesus embora. Jesus volta embora para Cafarnaum. Descendo na beira do mar, um homem se prostra perante ele. E esse homem se chama Jairo. E diz para Jesus: a minha filha está morrendo. Eu preciso que o Senhor vá lá na minha casa, que o Senhor coloque a sua mão nela para que ela seja salva. Vai lá na minha casa, Jesus. E no meio do caminho alguém tocou ele, que foi a mulher que nós acabamos de falar. Agora imagine você, um homem que está prostrado, falando para ele: vai lá na minha casa. Tá bom, eu vou. Estamos andando, de repente chega alguém e para a multidão. Jesus, mas a minha filha está quase morrendo lá em casa. Espera aí, porque eu preciso saber quem me tocou. Jesus, mas a minha filha está terrivelmente doente. Eu preciso saber quem me tocou. Eu preciso saber o que aconteceu aqui, porque alguém foi impulsionado a agir com uma fé diferenciada. Porque aqui está todo mundo me empurrando, me tocando, mas nada. Mas alguém fez com que Jesus parasse a multidão. Então Jesus fala com aquela mulher e depois segue para a casa de Jairo. Chegando na casa de Jairo, você sabe o que acontece? Falaram para não incomodar o mestre, que a menina já tinha morrido. Deixa ele aí, não precisa levar ele para lá não. Chegando na casa, Jesus pediu para que todos saíssem e entrasse apenas o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. E o que Jesus fez? Disse: menina, a ti te digo, levanta. Não, mas a menina está morta, não incomode mais o mestre. Menina, a ti te digo, levanta. Talita cumi. E aconteceu. Sabe por que aconteceu? Porque aquele homem também foi impulsionado por algo de Deus. Porque Jairo significa aquele que Deus ilumina. E Deus está nos iluminando nessa noite. Deus está trazendo clareza, direcionamento para a nossa vida. Deus está trazendo instrução. Deus está reverdecendo sobre a nossa vida a capacitação do alto, para que eu e você consiga discernir as palavras, a voz dele, para que nós possamos agir por meio da fé. Em situações adversas, a nossa fé persevera. Na nossa fé nós perseveramos. Na nossa fé nós agiremos. E iremos ver aquilo que só Deus vê. Não incomode mais o mestre, porque a menina já está. Fica tranquilo, Jairo, porque eu vou lá na tua casa. Fica tranquilo, porque eu vou lá na tua casa. E posterior a isso, ainda Jesus passeando pelas ruas de Jericó, ele vai se deparar com um homem que está sentado na beira do caminho. Você conhece muito bem essa história, que é a do cego Bartimeu. E o texto diz que ele clamou Jesus, mas ele não via, mas ele sabia. Ele não via, mas ele sabia. O cego que reconhece quem está passando na rua diante dele. O cego que reconhece que se ele tiver alguns minutinhos de palavra com ele, a vida dele será mudada. Então, enquanto aquele homem clamava, alguém disse para ele: fica quieto, está incomodando ele. Para de atrapalhar aí o percurso do mestre, deixa ele em paz. Aí você não está vendo quanta gente tem aí, você vai ficar berrando no meio do caminho.
E o texto diz em Marcos capítulo número 10, coloca para mim por favor, diz que ele gritava ainda mais, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Traga ele aqui. Olha o que a fé faz. Olha o que a revelação faz. Olha que as convicções de quem Ele é, do que Ele fez, do que Ele está fazendo, gera dentro de cada um de nós. Então Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Não quero muita coisa não, só quero enxergar novamente. Só quero enxergar novamente. Por isso que a nossa fé ela não pode ser passiva. A nossa fé tem que gerar dentro de mim, de você, certezas e convicções de que através de um posicionamento nós poderemos viver milagres. Poderemos desfrutar do toque, poderemos desfrutar da voz, poderemos desfrutar do aconchego, poderemos desfrutar da segurança, poderemos desfrutar de muitas coisas nele. Mas a fé vai gerar isso em mim e você, para que eu e você levante do chão. Para quem está prostrado, para quem não tem força, receba vigor. Para quem está desanimado, receba ânimo. E para quem quer desistir de tudo, eu declaro em nome do Senhor Jesus que você não vai abrir mão. Você vai ser renovado, restaurado no dia de hoje, porque a fé faz eu e você atravessar montanhas. Faz até uma pessoa ou uma mulher estrangeira viver milagres, como não vai fazer eu e você desfrutar de coisas gloriosas? Foi isso que a Ciro Fenícia fez. Quando apareceu no meio do caminho, Jesus também estava andando lá com a sua turma, e de repente alguém começou a gritar: mais um. E Jesus fez o quê? Parou. Então a mulher começa lá com a conversa: Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Então, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos embora, pessoal. Senhor, então, mas até das migalhas que caem da mesa dos teus senhores, os cachorrinhos comem. Então, eu tenho um plano e um propósito para fazer aqui. Daqui a pouquinho eu falo com você. A conversa foi nesse nível, tá? Mas ela desistiu? Não. Então Jesus disse o que para ela? Eu não vi em Israel uma fé como a dessa mulher aí, ó. Eu ainda não vi uma fé como a dessa mulher aqui, ó. Isso está escrito em Mateus capítulo 15, verso 21. Que a perseverança daquela mulher, a insistência daquela mulher, Jesus falou para ela: pode ir para sua casa agora, porque a tua filha já está livre. Então a minha fé e a sua fé, ela não pode ser uma fé instável. Tem que ser uma fé cheia de convicções e certezas, que vai fazer eu e você atravessar no meio da tempestade, que nós iremos chegar do outro lado da banda do rio, viveremos milagres, voltaremos para o outro lado da outra banda, também viveremos milagres, atravessaremos Cafarnaum, veremos milagres, passaremos por Jericó, veremos milagres, passaremos por Jerusalém, por Samaria e também veremos milagres.
Veremos milagres porque nós somos impulsionados a viver por fé. Não é por aquilo que nós vemos. Viver por fé. E aqui, se você prestar atenção, foram pessoas que tocaram Jesus, pessoas que falaram com Jesus, mas teve um camarada que foi tocado por Deus, e a sua vida também foi marcada. E o nome desse servo do Altíssimo é Jacó, que lutou a noite inteira com o anjo. Não te largo. Eu tenho certeza do que eu quero. Você não vai embora não. Não vai não. Enquanto a minha história não for mudada, eu não te largo, não te solto. Então o anjo fez o quê? Tocou na coxa. E ele foi marcado. E sendo ele marcado, então o Senhor pergunta para ele: qual é o teu nome? Porque lá atrás, quando o pai perguntou, ele se passou por Esaú. Agora o Senhor quer saber se ele sabe quem ele é. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? O nome é Jacó. Ah, é Jacó? Então você não se chamará mais. Agora você vai passar a ser chamado Israel, aquele que vence com Deus. Aquele que vence com Deus, ou seja, aquele que é guiado, aquele que é dependente, aquele que acredita, aquele que entrega, aquele que abre mão nas convicções daquilo que o próprio Senhor falou e mudou a vida daquele homem. Porque ser dependente de Deus vai requerer muito de mim e de você, mas não é impossível. Não é impossível de vivermos coisas gloriosas, coisas grandiosas em Deus. E mesmo aqueles que até então eram dependentes de Deus, como nós falamos de Davi agora há pouco, o Paulo também, como era dependente de Deus, um dia ele quis ir pregar em um determinado lugar e o Espírito Santo falou para ele: não vai não. E ele foi. Esperou a oportunidade certa. E o que tudo isso tem a ver com a nossa vida? Que na maioria das vezes nós queremos agir por impulso, queremos agir segundo as nossas convicções, queremos agir segundo as nossas certezas, e não é isso que o Espírito Santo está esperando de mim nem de você. O Espírito Santo está lá, aguardando eu e você perguntar para Ele: e agora? O que nós faremos? Para onde nós iremos? O que nós falaremos? Porque a fé gera salvação. A fé gera salvação. A salvação gera transformação. A transformação gera restauração. E tudo isso a partir de uma palavra, de um toque, de uma verdade liberada. Nós viveremos libertação, viveremos a liberdade, viveremos tudo no Cristo, viveremos a dependência, viveremos milagres. Mas precisa com que eu e você, com a nossa fé, com essa fé verdadeira, convicta, cheias de certeza, nós romperemos a multidão. Romperemos a multidão. Romperemos a multidão.
e tudo aquilo que provém dele nós desfrutaremos, porque muito vem dele, muito provém dele. E o que provém de mim? Tem algumas coisas que tem que prover de mim, como a fé, como a obediência, como o temor, atitude. Isso depende de mim. Eu vou viver ou não vou viver? Eu vou desfrutar ou não vou desfrutar? Eu alcançarei ou não alcançarei? Subirei a montanha ou vou ficar ouvindo Deus falar aqui de baixo? Essa é a minha parte. Eu vou subir o monte. Eu vou subir o monte. Muitos abriram mão, mas eu vou subir o monte. Porque ninguém vai viver o que é para eu viver. Ou você vai permitir alguém viver aquilo que é só para você viver? Não. Não vai não. Você vai viver aquilo que Deus disse que você viveria. Você vai viver cada uma das promessas que o Senhor já estabeleceu para a vida de cada um aqui. Porque nós avançaremos por intermédio da fé, porque é a certeza. É a certeza. É a certeza daquilo que eu não vejo, mas é a convicção daquilo que eu espero. Estou esperando. Mas eu vou avançar, não vou ficar aqui parado. Foi isso que o profeta Isaías falou acerca dele lá no capítulo 61. Que o Espírito do Senhor Deus me ungiu para apregoar, para curar, para libertar, para transformar, para levantar, para dar vista aos cegos, para fazer com que os surdos ouçam, para fazer com que os coxos andem. E isso também aconteceu na vida de um homem, que os seus amigos, movidos por íntima compaixão, cada um pegou numa alça de uma maca e chegou na casa de Jesus. E tinha uma multidão no culto aquele dia. Tinha gente por lado de fora da porta. E não tinha como ver Jesus naquele dia. Então aqueles 4 homens chegaram com um homem enfermo em uma maca. Lucas capítulo de número 5, verso 17 e 18. Conta a história de um homem paralítico. Então os seus amigos falaram assim: não tem como entrar por baixo. Vamos remover as telhas aqui e fazer um jeitinho para a gente poder colocar ele na frente de Jesus. Vamos dar um jeito. Vamos tirar as telhas, aí ele vai ficar bravo, mas depois a gente conserta. Mas precisa dar um jeito de colocar, de a gente se achegar diante dele. A multidão não vai nos parar. Então aqueles homens venceram a multidão e conseguiram colocar aquele paralítico diante de Jesus. Então Jesus, olhando para aqueles homens e olhando para aquele homem que estava na maca, disse para ele: os teus pecados estão perdoados. Mas tem algo interessante nesse texto. Volta ao 17, por favor. Aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando. Quem estava ensinando? Jesus. E achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia, de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E o poder do Senhor estava com ele. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele disse em Lucas capítulo 4: hoje se cumpre essa profecia. E nós vemos os testemunhos de muitos curados, muitos libertos, muitos transformados, muitos restaurados. Muitas vidas que foram transformadas pelo toque, por uma palavra, ou por intermédio da fé de alguém. Você acha que tudo isso é impossível? Não.
nada impossível. Não há nada impossível. Sabe por que não é nada impossível? Porque alguém decidiu um dia subir em uma árvore. Porque ficou sabendo que ele ia passar por ali, ó. Ele vai passar na minha rua hoje. Você acha que eu vou perder? Vou nada, vou subir em cima da árvore para ver ele de perto. Porque tem uma multidão que sempre anda com ele. E quando ele parou, chegou perto da minha casa, o que ele fez? E disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E assim eu poderia contar muitas outras histórias aqui, de que Jesus se encontrou com alguém, de que Jesus liberou uma palavra para alguém, de que Jesus tocou alguém. Por isso que o texto que sustenta tudo isso que nós estamos falando aqui é: sem mim nada podemos fazer. Sem mim nada podemos fazer. Pastor, mas é que eu tenho medo. Pastor, é que eu tenho vergonha. Pastor, é que eu não sei como que eu vou fazer, eu não sei como eu vou agir, não sei como eu vou me mover, eu não sei como andar, eu não sei. Então, existe um segredo. E esse segredo é a resposta daquilo que provém de mim e de você. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se esse amor lança fora o medo e eu sou dependente desse amor, como nós acabamos de cantar, esse medo não pode fazer parte, não pode me paralisar. Esse medo não pode me impedir de viver aquilo que o Espírito Santo quer que eu viva. Então hoje é o dia que eu e você nos levantaremos. Amém? Amém. Hoje é o dia que eu e você deixaremos o medo, o receio para trás, porque nós iremos avançar diante da multidão. E a multidão tenta nos oprimir, nos sufocar, tenta nos paralisar a todo tempo, porque é assim o mundo espiritual. O mundo espiritual está todo tempo soprando aqui: você não vai não, para que você vai lá? Logo você. Olha para você. É assim que o Chico Tripa fala. Mas o Espírito Santo de Deus, irmão, nos chama de filhos, filhas, precioso, preciosa, preciosa. É por isso que o salmista diz que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes, e eles não serão abalados, mas permanecerão. Então como que eu faço para chegar nesse lugar? A primeira coisa, eu preciso ter certeza. Quem está comigo? Ele disse que iria diante de mim. Amém? Ele disse que iria diante de mim, endireitando os caminhos tortuosos. Então, glória a Deus, Ele está comigo. Agora o que eu tenho que fazer? Eu preciso me levantar e acreditar naquilo que Ele disse. Eu vou endireitar o seu caminho, então vai. Mas vai para onde? Eu vou ter que andar. Eu preciso me mover. Eu preciso dar uma resposta para aquilo que Ele está aguardando de mim. Como que eu faço isso? Tendo uma vida de comunhão com Ele, tendo uma vida de renúncia para com Ele. Assim nós viveremos coisas que estes aqui que eu acabei de citar viverão. Sabe por que nós viveremos? Porque o cego clamou. Você está impedido de clamar? Está impedido de clamar? Não. A mulher tocou. Você é impedido de tocar? Não. Pedro decidiu andar sobre as águas, ou seja, ele decidiu sair do barco enquanto todos os outros ficaram lá. Então alguém precisa ter uma atitude diferenciada. Alguém precisa agir de uma forma diferenciada. Alguém clamou no meio do caminho e ele parou a multidão.
enquanto havia uma multidão com fome, alguém apareceu com 5 pães e 2 peixes e decidiu entregar para ele. E o que eu vou fazer hoje? O que eu vou entregar para ele hoje? O que eu vou colocar na mão dele hoje? O que eu vou abrir da minha própria vida para ele hoje? De que forma que eu vou decidir andar e ser dependente dele? Porque muitos quiseram ver e ouvir o que eu e você vemos e ouvimos. Mas isso não ficou apenas lá. Porque ele disse que os sinais vão seguir. Vão seguir. Vão seguir. Vão seguir. Vão falar em outras línguas. E se pisar em algo mortífero, dano nenhum. Dano nenhum. Praga nenhuma. Mas e como que eu faço? Para alguns, teremos que fazer com o que Jairo fez, se prostrar. Para outros, terão que avançar no meio da multidão e passar lá e puxar assim, ó, a orla dele. Para outros vão ter que clamar. E para outros vão ter que decidir sair no meio da tempestade. Vamos vencer esse medo. Vamos encarar esse medo. Já estamos revestidos pelo Espírito. Já estamos revestidos de ousadia e de autoridade. Já fomos outorgados a falar no nome dEle. Já foi dado toda a autorização para eu e você profetizar no nome dEle. E o que eu e você, o que nós ligarmos aqui, será ligado. E se desligarmos, será desligado também. Mas eu preciso me mover aqui. E é isso que nós iremos fazer. Vamos dar uma resposta. Glória a Deus. Glória a Deus. Você quer viver sendo dependente do Senhor? Hoje é apenas a 2ª semana, irmão. É apenas o segundo encontro de 5. De coisas gloriosas que o Senhor ainda vai revelar nas próximas. Semana passada a pastora falou aqui, ó, de que o Paulo ouviu do próprio Deus: a minha graça é suficiente. Você está querendo que eu tire isso de você? Mas, ô Paulo, olha o que você já viveu, olha o que você já passou. A minha graça é suficiente para você. E o cuidado dele é pouco para você? A fidelidade dele é pouco para cada um de nós? O amor dele, a bondade, a proteção, a provisão, a providência, a cura, a restauração, o socorro, a mão estendida, os braços abertos. Tem alguém que possa dar uma resposta para ele? Se coloca sobre os seus pés, por favor. Ser dependente dele é acreditar naquilo que ele vai fazer através da nossa vida. Aquilo que ele libera sai como virtude, mas aquilo que vai sair de nós vai sair como dom, vai sair como manifestação do Espírito, como poder revelado, como poder manifesto, como uma ação de Deus através dos seus canais de bênção aqui na terra, no nome do Senhor Jesus. Ei, tem uma resposta para ele. Fala: Senhor, esse medo não vai me parar, essa insegurança não vai me vencer, a multidão não será um impedimento para eu alcançar o meu milagre. Não será. Diga isso para ele. Sim, Jesus. Aleluia! Declara mesmo.
Em nome do Senhor Jesus. Tem mesmo, tem mesmo. Clama por esse nome, por favor. Clama por esse nome, por favor. Ai! É mesmo, é mesmo. Ei! Vida abundante, vida abundante. Xerebaie. Incendeia-nos com o teu amor. Incendeia-nos com a tua presença, Senhor. Ei! Através do nome dele, irmão, avança. Vai cair por terra hoje. Hoje. Já saiu. Já saiu. É a fé. A fé vai te preencher. A fé vai fazer você viver. Sim, Espírito Santo. Sim, Jesus. Diga, libera o teu som. Libera a tua voz, vamos. Agora é hora de avançar. Agora é hora de romper. Agora é hora de declarar. Sim, Jesus. Orebaia. Todas elas já foram dissipadas. Todas elas já foram dissipadas. Por onde você passar, por onde Ele te levar, aonde você colocar a planta dos seus pés, a luz do Espírito sobre a tua casa, sobre a tua família. Declara lá dentro, profetiza lá dentro, luz, paz, unidade, alegria. Há poder nesse nome, irmão. Sobre a escuridão, traz um novo dia, Senhor. Eu declaro a tua família guardada, acobertada, protegida, livre de toda maldade, Tem cura através do nome. Esse nome é poderoso. Senhor Ebarabaia. Cadeias quebradas. Sim. Fortaleza da mente dissipada. A cura no nome dele. Declare. Coloca a mão sobre a tua cabeça e profetiza a cura. Profetiza a restauração. Profetiza cuidado, proteção do Espírito. Declara sobre a tua vida provisão e providência. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. Através do nome do Senhor Jesus é que nós clamamos. Nós profetizamos cura. Através do nome do Senhor Jesus nós profetizamos restauração. Através do nome do Senhor Jesus nós declaramos provisão, socorro. Através do nome do Senhor Jesus nós declaramos milagres. Que o impossível da tua parte, Senhor, se tornará possível no meio da parentela, no meio da casa, no meio da família. Eu creio que há poder no teu nome, Jesus. Há poder no nome do Senhor Jesus. E o teu nome é poderoso para mudar e reverter situações. O teu nome é poderoso para mudar quadros adversos. O teu nome é poderoso para levantar quem está caído. O teu nome é poderoso para tocar no enfermo e ele ser livre. Gera em nós fé. Para sair alguém do barco. Alguém vai sair do barco hoje. Alguém vai dizer para o medo: aqui não tem mais espaço. Aqui não tem mais espaço. Alguém vai dizer para a multidão: eu vou tocar. Ei! Declara.
Eia! Ele vai trazendo, Ele vem trazendo, sim, famílias abençoadas, prósperas, eia! Livre de toda peste, de toda praga, de todo vírus, em nome de Jesus. Uou! Sim, traz luz, luz para o caminho e lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra, Senhor. Clama esse nome, há poder nesse nome, glorifica o nome dEle, aleluia, glorifica o nome dEle, Ele é digno de receber toda a honra, glória, todo louvor e majestade, Ele é digno, porque no nome do Senhor, você vem contra mim com espada e lança, e nós iremos a Ti em nome do aleluia, glorifica Ele mais uma vez. Há poder no Seu nome, Jesus. O Senhor é poderoso. Glória a Deus. Vale um glória a Deus? Aleluia. Antes de nós finalizarmos, nós iremos recolher as ofertas, os dízimos. Se alguém não pegou um envelope, levanta a sua mão, por favor. Aleluia. Alguém que decide ser dependente dEle. Glória a Deus por isso. Creio que coisas gloriosas o Senhor já começou a fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Faz, Espírito Santo, coisas maravilhosas. Glória a Deus. Vamos ofertar, vamos dizimar com alegria, porque há uma certeza dentro de nós. E essa certeza também é para ofertar, para dizimar, para entregar tudo a Ele. Se você pegou o seu envelope, por favor, pode sair do seu lugar. Vem e traga. Louvado é o Teu nome, Jesus. Louvado é o Teu nome, Jesus. Louvado é o Teu nome, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Tu és poderoso. O Senhor é digno, Senhor. Amamos a sua presença. Estende a sua mão para cá, você que já ofertou. E repita comigo: Senhor, opera o milagre nestas sementes. Glorifica o Teu nome mais uma vez sobre cada um destes pedidos de oração, porque nós cremos em milagres. Nós cremos em milagres. Nós cremos em milagres. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Antes de você ir para sua casa mais do que abençoado, só recapitular aqui 2 recadinhos. Sábado, a partir das 9 horas, nós temos Escola de Profetas. É a nossa 3ª aula. Irmão, não perca. Se você estiver em casa, se você estiver disponível, venha. Ontem nós tivemos a reposição da 2ª aula. Pelo que eu estou sabendo, muitas pessoas faltaram. Ninguém mandou um recadinho. Depois, tenta se organizar para você poder assistir essa aula novamente. Isso tem sido bálsamo para as nossas vidas aqui, irmão. Amém? Para quem já assistiu a primeira aula, às 9 horas inicia, tá? Sábado, Escola de Profetas, e domingo, Santa Ceia do Senhor a partir das 18 horas. Não esqueça de trazer o seu quilo, para nós continuarmos sendo canal de bênção para toda essa vizinhança. Você acredita em milagres?
E isso é um milagre. Glória a Deus. Vamos abençoado, levanta sua mão para o céu e diga: Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, e nós reconhecemos a sua bondade para conosco. Senhor, a nossa oração é: leva-nos em paz, guarda a nossa noite, para que cada um de nós possamos ter uma noite tranquila e muito abençoada pela tua presença. Em nome de Jesus, vai abençoado, vai em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Até sábado às 9 horas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Demos graças ao teu nome, pois só tu és merecedor, Jesus. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Diga isso, vamos. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Canta isso se você crê. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus o sobrenatural.